Fala galera, tudo bem com vocês aí? Vamos bater um papo aí? Jogo rápido, Goiânia, Bia, Daniel, Rafael de Aracaju, São Luís, Salve, Recife, uma hora apareço por aí. Gente, vamos lá, vamos, boa noite para todo mundo, boa tarde, né? Aqui tá quase noite já, vai, quase escurecendo, um dia bonito hoje. Vamos bater um papo, vamos conversar sobre essa tal de teoria das janelas quebradas no direito penal. Já ouviram falar dela? O que é essa teoria das janelas quebradas no direito penal? Vamos lá. Essa é uma teoria, eu vou tentar simplificar ao máximo essa teoria que criam tanta complicação em cima dela. A teoria das janelas quebradas é uma teoria que surge na criminologia, muito mais na criminologia do que propriamente no direito penal. Tá? Ela é uma teoria que surge nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foram muito bons em criminologia, né? Nunca deram muita bola para direito penal, mas sempre foram muito bons em criminologia. Olha o Jaluca aí fazendo graça, cheio da graça. Vamos conversar sobre isso rapidinho? Um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia estava estudando a relação entre pobreza e a prática de crimes. Era essa a discussão. Qual é a relação envolvida entre a pobreza e a prática de crimes? Será que as pessoas mais pobres tendem a praticar mais crimes? Galera, segura a mensagem para não travar aí, vamos batendo no coração para ver que tá legal, que tá tudo online. E depois a gente interage, no final a gente bate um papo, senão acaba travando a coisa aqui. Estavam estudando então pesquisadores da Universidade da Califórnia, da Universidade de Stanford, mais especificamente, estavam estudando a relação entre pobreza e direito penal. Será que o fato de uma pessoa ser pobre revela uma maior inclinação dela para a prática de crimes? Essa era a discussão. O que esse grupo de pesquisadores, capitaneados por um camarada chamado Filippo Zimbardo, o que eles resolveram fazer? Eles pegaram dois carros absolutamente idênticos e abandonaram esses carros em locais extremamente distintos. Um carro foi abandonado em Palo Alto, na Califórnia, lá onde é a sede do Facebook, né? É um lugar extremamente rico, de poucos ou quase nenhum problema social. Abandonaram um carro, portanto, em Palo Alto, na Califórnia. O outro carro foi abandonado no Bronx, um distrito pobre da periferia de Nova York, um local extremamente perigoso, extremamente violento naquela época. Largaram esses carros e voltaram alguns dias depois para ver como que eles estavam. Bom, eles viram que o carro lá do Bronx, da região pobre de Nova York, tinha sido completamente destruído. Detonaram o carro, subtraíram o que dava para subtrair e o resto destruíram. Então levaram roda, levaram pneu, aparelho de som, motor, e o que sobrou simplesmente depredaram, acabaram com tudo. E outro lado, em Palo Alto, aquele carro de Palo Alto estava intacto. Alguns dias depois, aquele carro estava intocado, ninguém tinha sequer encostado o dedo nele. Ninguém pegou nada, ninguém mexeu nada, ninguém quebrou nada. Esses pesquisadores, então, chegaram numa primeira conclusão, falaram, poxa, parece que tem sim, que tem algo a ver entre a pobreza e o direito penal. Só que antes do encerramento dessa pesquisa, um deles, um membro da equipe, decidiu quebrar o vidro, quebrar uma janela daquele carro da Califórnia que até então estava intocado. Falou, bom, deixa eu quebrar alguma coisa desse carro, ver o que acontece. E quebraram o vidro. Voltaram alguns dias depois. E qual não foi a surpresa? Quando perceberam que esse carro foi completamente destruído também. Depois que os pesquisadores quebraram a primeira janela desse carro, ele foi totalmente detonado. Subtraíram o que dava para subtrair e o que sobrou, o que não dava para subtrair, simplesmente arrebentaram com tudo. E aí eles falaram, poxa, peraí, aconteceu com o carro do local rico o mesmo que aconteceu com o carro do local pobre. E qual foi a conclusão que eles chegaram, portanto? Qual é a primeira conclusão dessa teoria? Que não é a pobreza o fator determinante da prática de crimes. Não é. Não é a pobreza o fator determinante da prática de crimes. O que determina a prática de crimes, meus amigos, é a ausência do Estado. É a ausência do Estado. É a falta do Estado naquele local.
Então, lá na região do Bronx, naquela região pobre, suja, cheio de problemas, o Estado está ausente. Não tem hospital, não tem escola, não tem creche, não tem polícia, não tem nada. Agora, quando aquele carro da Califórnia teve uma janela quebrada, aquilo traz uma sensação de abandono, de ausência do Estado também. A partir do momento que eu passo na rua, vejo um carro com a janela quebrada, com a janela toda despedaçada, vejo ali aquele carro abandonado, aquilo estimula as pessoas à prática de crimes, porque o Estado não está presente. Então essa foi a primeira conclusão a que se chegou com essa teoria, tá bom? Não é a riqueza ou a pobreza de uma pessoa o fator determinante na prática de crimes, não é mesmo? Está cheio de rico que comete crimes por aí, muito mais do que pobres, inclusive nos dias atuais, tá? O fator determinante na prática de delitos é a ausência do Estado. É a sensação de impunidade que a ausência do Estado causa. Muito bem. Posteriormente, essa teoria foi implantada lá no metrô de Nova York. Na década de 80, quando aquele prefeito famoso, ex-prefeito Rudolph Giuliani, assumiu, o comando de Nova York, a cidade estava dominada pelo crime. Tem até um filme famoso chamado Nova York Sitiada. Crimes, assim, comendo solto em Nova York. Nova York é uma cidade insegura, perigosa, cheia de problemas relacionados à criminalidade. O que o Rudolph Giuliani fez? Ele implantou aquele movimento de lei de ordem, o famoso movimento de lei de ordem. Tem até uma série, em TV fechada, Lei e Ordem. O que ele fez? Ele começou a combater com rigor todo e qualquer crime. Todo e qualquer crime. Então o camarada faz uma pichação na rua, o sujeito faz uma depredação, ainda que leve no metrô, ele vai ser punido. O Estado vai agir contra ele. Essa é a ideia dessa teoria num segundo momento. É assim, olha, vamos combater qualquer crime, por menor que ele seja. Vamos adotar aqui uma política de tolerância zero. Tolerância zero não contra o criminoso, tolerância zero contra o crime. Não é contra o criminoso, contra o A, B, C e D. Não, é contra o próprio crime. O crime não vai ser tolerado. E essa é a principal premissa dessa teoria. Por quê? Vamos combater os crimes pequenos. Porque combatendo os crimes pequenos, nós evitamos um crime mais grave. O sujeito que pratica um latrocínio, ele não vai matar para roubar no primeiro crime. Ele pratica um furto. Não acontece nada com ele, ele pratica um segundo furto, não acontece nada com ele, um terceiro, aí ele vai para o roubo, um roubo, 2 roubos, e não acontece nada, até que ele mata alguém, até que ele pratica um latrocínio. Tudo bem? Então essa teoria vem nessa ideia. Olha, quebrou a janela? Quebrou. Vamos punir. Porque se não punir por quebrar a janela, daqui a pouco ele quebra o carro inteiro. Daqui a pouco ele quebra a casa inteira. Tudo bem? Essa é a teoria das janelas quebradas. Depois ela vai assumir uma outra vertente também, naquela ideia, de que nos locais sujos, escuros, abandonados, a ausência do Estado, a prática de crimes é mais constante. E é verdade. É verdade. Quando a gente está andando à noite, numa rua deserta, escura, suja, com lâmpadas queimadas, lixo jogado, a gente se sente mais inseguro. Aquele é o local mais propício para a prática de crimes do que uma rua limpa, iluminada. Tudo bem? Essa é a ideia. Então adotou-se essa política de lei e ordem, esse movimento de tolerância zero. Essa política de tolerância zero, repito, contra o crime, não contra o criminoso. Não contra o criminoso. Um direito penal do fato, não um direito penal do autor. Beleza? Vocês vão me perguntar, esses dias perguntaram num concurso do MP, numa prova oral, do MP de Goiás, no concurso que se encerrou alguns meses atrás, existe alguma manifestação recente dessa teoria das janelas quebradas, Broken Windows Theory, no Brasil? Existe alguma manifestação dessa teoria recente no Brasil? Claro que tem várias. Mas a mais importante é a Lei Maria da Penha. É a Lei Maria da Penha. Poxa, por que um tratamento tão rigoroso para qualquer forma de violência doméstica ou familiar contra a mulher? Por quê? Porque é muito claro, porque o legislador sabe que o camarada, ele não mata aquele valentão, que gosta de bater em mulher, aquele covarde, ele não mata na primeira vez. Ele xinga, ele ofende, ele humilha, ele dá um tapa, ele dá um soco, ele espanca, até que uma hora
diante da ausência do Estado, da falta de punição, ele mata. Então a Lei Maria da Penha vem com essa ideia, né? Vem com essa ideia de tratar com rigor toda e qualquer forma de violência doméstica ou familiar contra a mulher, para evitar crimes mais graves no final. E o próprio legislador tem mostrado que a Lei Maria da Penha não tem sido suficiente. Veja agora o crime de feminicídio nessa qualificadora do homicídio, tá bom? Eu tô aqui fora de casa, daqui a pouco vai escurecer, então deixa eu pegar um outro ponto que eu queria falar, antes que fique tudo escuro aqui, antes que eu saia correndo com o iPad aqui na mão. Depois da teoria das janelas quebradas, também se fala da teoria dos testículos despedaçados. Dói só de pensar, né? Teoria dos testículos despedaçados, Breaking Balls Theory. O que é essa teoria também da criminologia norte-americana? Essa teoria tem muito a ver com a atuação policial, tá? Com a presença policial nas ruas. O que se diz? Que quando uma pessoa suspeita da prática de crimes, ou então quando um criminoso contumaz começa a ser monitorado pela polícia, começa a ser acompanhado pela polícia, quando ele tem, hoje a Luca gostou aí, né? Quando ele tem as bolas quebradas, aconteceu com você, isso, né, fera? Quando ele tem as bolas quebradas aí, ele foge. Ele vai para outro local. Então, em uma cidade, tem um criminoso ali, tem um sujeito ali suspeito, um cara, um mau elemento, rodando aquela cidade, aquela rua, aquele bairro, a polícia fica na cola dele. A polícia começa a monitorar de perto, começa a acompanhar, não sai da cola dele. Ele foge. Ele vai para outra cidade, para outro estado, em que ele consiga praticar os delitos dele sem ser imediatamente incomodado. Essa é a teoria dos testículos despedaçados, Breaking Balls Theory. Beleza? Galera, é isso então. Um ótimo sábado para vocês. Ótimo sábado para vocês. Aproveitem essa noite, descansem. Eu falo sempre, o descanso faz parte dos estudos também, tá? Não precisa manguaçar até 5 horas da manhã, cair numa festa rave. Não, mas sabe comer uma pizza, tomar um chopinho, pegar um cinema. Isso faz parte da vida. A vida não é só estudar, não. A gente pira. A gente acaba pirando uma hora, tá bom? Então descansa um pouquinho, amanhã acorda um pouco mais tarde, estuda também. Cada um sabe o que tem que fazer aí, o ritmo que tá. Enfim, é isso aí, galera. Tá bom? Obrigado pela companhia, obrigado pela presença, uma ótima noite, um ótimo resto de final de semana. Amanhã o Corinthians atropelando São Paulo para pegar a taça. E até o nosso próximo encontro, gente. Valeu!